Paz do Senhor, todos os que nos acompanham, quero saudar em nome de Jesus e dizer que este é um programa para partilharmos a palavra de Deus em forma de ministração ou ensino, e sempre neste programa temos organizado algum tema e tratamos esse tema em poucos minutos para permitir que aqueles que estão em casa possam assistir e serem edificados. O propósito é para a edificação. A nossa palavra de Deus está em 1 de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. O tema da nossa mensagem é Deus é luz. Deus é luz. Vamos ler o versículo 5 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a mensagem que dele ouvimos, vos anunciamos, ou melhor, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos repetir o 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Esta é a palavra de Deus. Deus é luz. Na palavra de Deus temos muitas vezes essa palavra repetida desde o Antigo Testamento até o Novo, luz. Luz, que tradicionalmente, tem que dizer isto, tradicionalmente o povo da Bíblia, os judeus em particular, nas suas culturas, todas as coisas eles eram provados pela luz. Usavam uma espécie de luz portátil, não é? Mas artificial, que a pessoa só conseguia ver o espaço para colocar o pé. Então, e encaminhava-se por aquele espaço, dependendo daquela porção de luz. Então, iluminava um lugar onde podia colocar o pé, e depois levantava outro pé, iluminava outro espaço para colocar o pé. Então, assim, gradualmente a pessoa ia andando. Talvez essa noção que aqui temos. Esta é a mensagem que ouvimos dele, de Deus, né, o Pai, e vos anunciamos que Deus é luz, não nele trevas. Quer dizer, nesta perspectiva que eu estava a explicar, de uma pequena lamparina, que só foca o lugar onde a pessoa vai colocar o pé. Se Deus é luz, quer dizer, nós temos que colocar o pé onde ele alumia. Esta é a ideia aqui da palavra de Deus. Então, se ele é luz, nós temos também andar em luz e não trevas. Ele diz, não há treva. Naquele espaço onde Deus alumia, não há treva. Mas a ideia é de que nós só podemos caminhar aonde a luz alumia e não nas trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sendo ele a luz, se nós andarmos naquilo que ele abomina, mentimos. Todas as coisas que nós estamos a fazer são falsas. Diz o 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos procurar entender melhor essa mensagem. Aqui o Senhor está a dizer que, no 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. A primeira condição que vai acontecer, se nós estamos na luz de Deus, é termos comunhão, uma relação da irmandade muito íntima, forte e verdadeira. Não falsificada, é verdadeira. Então, porque ele está na luz, teremos essa comunhão uns com os outros, e depois o sangue de Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado, ou de toda a iniquidade, podemos usar esse termo que o próprio João, mas lá mais abaixo, usa também, de toda a iniquidade, se andarmos na luz. Cristo morreu, todos nós sabemos, há 2000 anos atrás. Ele morreu, foi crucificado, então no terceiro dia ressuscitou e ascendeu ao céu. Mas o sangue de Cristo ainda é potente, não pode poder, até os dias de hoje, pode purificar só aqueles que andam na luz, só aqueles que creem e têm comunhão com Deus. O sangue continua a purificar. Isto não implica que o crente salvo não pode tropeçar. Isto quer dizer, tropeçar não é viver no pecado. E quando tropeçar, o sangue de Cristo continua a purificar este crente. É por isso que nós podemos, e a Bíblia quando fala do pecado, fala de, nós podemos, se pecarmos contra o irmão, podemos pedir perdão 70 vezes, 7 vezes ao dia, não é? Se podemos pecar essas vezes todas, podemos pedir perdão. O sangue de Cristo continua a estar lá para nos purificar desse tipo de pecados que cometemos, não por vontade própria, às vezes falhamos, então o sangue de Cristo continua a purificar-nos de todo o pecado. Portanto, por isso que o versículo 8 lá mais abaixo diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Portanto, é só o sangue de Cristo. Eu costumo dizer que existem crentes cristãos e existem mundanos. O mundano é um pagão, é uma pessoa que não se converteu, não se arrependeu, ainda está dentro dos seus pecados. Mas o cristão é um pecador perdoado. Deixa eu usar esse termo, pecador perdoado. Quer dizer, continua pecador, mas tem a prerrogativa, a graça de ter a purificação do sangue disponível por causa da fé. Amém. E se nós andarmos na luz, como Ele andou, então nós teremos comunhão com Deus. E quer dizer que se nós estivermos a caminhar na luz, como Ele na luz está, então teremos comunhão com Deus. É fundamental a comunhão com Deus e a posterior a comunhão entre uns com os outros, entre irmãos dentro do corpo. Esta é a mensagem que João fala aqui neste lugar. Deus é luz. Deus como luz, todo lugar onde Ele foca, há luz. As pessoas podem andar como de dia, não é? Não há trevas na presença de Deus. Não há noite, nem dia na presença de Deus. Tudo, quando nós lemos o livro de Apocalipse, já informa que será todo o tempo dia. Nunca haverá noites. A noite é símbolo das trevas, é símbolo do pecado, do paganismo. A noite, então, não haverá noite. Lá naquele tempo, na glória, será sempre luz. E o próprio Filho de Deus será a luz das nações, diz a palavra de Deus. O próprio Filho de Deus será a luz das nações. Então, aquelas pessoas que dizem-se cristão devem ter esta responsabilidade de manter e continuar a andar na luz. Já disse, isso não é isenção total do pecado, as pessoas podem pecar, tropeçar, mas se tropeçar podem também pedir perdão a Deus. O sangue de Cristo só tem capacidade de operar, ou melhor, só opera naqueles que podem se redimir, podem se considerar pecadores perdoados. O sangue de Cristo, enquanto se esforçam essas pessoas para não pecar, o sangue de Cristo tem autoridade para purificar de todo o pecado. Esta é a mensagem de João. Como diz aqui no versículo 9 a seguir, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, pecados confessados. Portanto, nós andamos na luz, podemos tropeçar. Se confessarmos, então, o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus sabe que nós, na verdade, depois do pecado, nós não temos capacidade, não é, própria de nos sustentar perante Ele. Então enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos purificar e perdoar o nosso pecado, pecado que nos colocou distante de Deus,
que nos alienou de Deus, este pecado, então Ele está disposto para nos perdoar. Mas depois de perdoar, nós precisamos de andar na luz, como Ele na luz está. Nós precisamos, depois do perdão, andar na luz como Ele na luz está. Então, se estivermos na luz, o sangue de Cristo vai nos purificar para todos os nossos pecados. Estamos a dizer aqui que um crente que está firme, é por isso que Paulo, em outro lugar, diz que se estás firme, cuida que não caia. Mas também a Bíblia prevê que os crentes, os cristãos, podem tropeçar. Agora, a recomendação bíblica aqui é que confessemos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando alguém peca, atrai a injustiça. Então, quando a pessoa confessa, o sangue purifica do pecado, então e afasta a injustiça. Está a dizer, és justo perante Deus. Então, este é o programa de Deus para os salvos. Programa de Deus para os salvos. Aqueles que ainda não estão salvos podem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o passo primeiro. É o passo primeiro. Aqui o apóstolo João está a dizer que esta é a mensagem que dele ouvimos. Portanto, a mensagem que receberam diretamente de Deus, portanto, eles andaram, caminharam com Jesus, receberam a mensagem que receberam de Jesus acerca do seu Pai é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O sumário da mensagem de Deus é esse, que Deus é luz. Na verdade, muitas pessoas nos dias pensam que Deus tem que assumir, tolerar ou aceitar a mistura das duas coisas, da luz e trevas, no mesmo lugar. Tem que aceitar. Deus não aceitaria isso porque é luz. Agora, aceita Deus que um pecador salvo, que tropeçar, pode confessar. Isto é um bônus de Deus. Pode confessar e se converter, mas que se alguém está em Cristo, é nova criatura, então está na luz. Para ter uma comunhão efetiva com Deus, precisa permanecer na luz. Eu repito, para ter uma comunhão efetiva com Deus, precisa permanecer na luz. Então não há meio termo aqui. Não, eu estava em Deus, depois agora não estou em Deus. Estou em Deus, mas agora não estou muito bem em Deus. Não, temos que estar em Deus porque Ele é luz. E depois, não há trevas nenhuma nele. Ele é luz e não há trevas. Estamos aqui a falar da totalidade da luz. A luz perfeita. A luz 7 vezes 7. A luz perfeita. Nós estamos a falar aqui de uma pequena... do rastro de luz, uma pequena faísca. Estamos a falar da luz. Deus é a totalidade da luz. Aquele que quer estar em comunhão com Deus precisa de andar na luz. Não é? E se nós queremos falar da comunhão, temos que falar da luz. É quase isto que João está a dizer. Se nós queremos falar de estarmos em comunhão com Deus, estamos a dizer que estamos em comunhão com a luz. Então nós precisamos de estar preparados para não tropeçar. Agora, se andarmos na luz, não é? Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É fundamental a comunhão. Aqui estamos a falar de duas coisas fundamentais. A luz, andar na luz, e depois termos comunhão com os nossos irmãos. Depende também desta luz. Aí é que o sangue de Cristo nos purifica de toda iniquidade. Há pessoas que andam perguntando se o sangue de Cristo pode purificar alguém que continua insistentemente a viver nas trevas. A resposta devia ser não. Porque Jesus nos purifica, o sangue dele nos purifica se nós insistirmos ou procurarmos ter comunhão com a luz, com Deus, com a luz, com Deus e com os nossos irmãos. Então, a luz não nos purifica enquanto nós insistimos em pecarmos. A Bíblia diz que se pecarmos voluntariamente, no livro de Hebreus, já não resta mais sacrifício para... Se pecarmos voluntariamente, se depois de tudo que Cristo fez na cruz, a pessoa dizer que, olha, eu não preciso mais desse Cristo, vou ver a minha vida, voluntariamente pecarmos, então já não resta mais sacrifício. Mas um terror, uma expectativa de terrível,
não é para aqueles que vão ser encaminhados para o juízo final. Então, esta é a palavra que eu tenho aqui para partilhar com os irmãos, a mostrar esta necessidade de termos que andarmos na luz, de termos que abandonar as trevas, de termos que também exercer esta comunhão com os irmãos para que o sangue de Cristo continue a nos purificar de todas as nossas iniquidades. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe ricamente. Eu quero convidar a todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador para aderir a esta graça, porque é disponível para todos aqueles que ainda não se converteram a Cristo. Aceitar Jesus Cristo não é o facto de conhecermos que Ele é Cristo, mas é o facto de nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos e aí passamos a nos beneficiar daquilo que se fez na cruz do Calvário. Todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador podem fazer agora. Irei orar convosco para que a graça de Deus vos prospere e faço para a glória de Deus. Eu penso que a todos aqueles que me escutaram e querem se converter a Cristo podem fechar os vossos olhos. Vou proceder uma oração para a aceitação. Uma oração para a aceitação. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, escutamos a palavra de Deus e aceitamos que o Senhor nos aceita assim como nós somos. Pecadores, sem graça, pecadores, sem vontade para viver sem Deus, pecadores comovidos pela palavra e que queremos, Senhor, que nos perdoe e purifica os nossos pecados. Queremos ter uma comunhão santa com o Senhor, queremos caminhar na luz com o Senhor, para que o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifique de toda a iniquidade. Pai, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de te conhecer como Deus e luz, como Senhor da nossa vida. Aceita-nos assim como somos, Senhor, para a glória de Deus. Pai, pedimos e agradecemos agora, em nome de Jesus, hoje, para toda a eternidade. Amém. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, Senhor. Amém.